Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa. Muita paz e muita luz para você e para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo. E hoje é quarta-feira, e toda quarta-feira nós intercedemos especialmente pela vida espiritual, a área mais importante da vida do ser humano. Não tem área mais importante nas nossas vidas do que a vida espiritual. Nós somos seres espirituais e vivendo uma existência terrena. Nós somos espírito, alma e corpo. E a palavra nos fala que nós estamos aqui nesta terra como peregrinos. Nós estamos de passagem por esta terra. A palavra fala que nós somos como uma flor, que hoje nasce, cresce e amanhã murcha. Então nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, estamos caminhando para Canaã celestial. O apóstolo Paulo ele fala que aquele que espera de Deus, de Cristo, somente nessa vida, é o mais miserável dos homens. Então hoje é quarta-feira, e por ser quarta-feira, toda quarta-feira nós buscamos o Espírito Santo do Deus vivo, buscamos por fortalecimento espiritual. Como eu disse, a área mais importante é a vida espiritual, e eu quero estar unindo a minha fé juntamente com a sua para nós buscarmos a Deus pela nossa vida espiritual. Você que está me assistindo pelo YouTube, pelo canal Denison Souza, se você recebeu esse vídeo de algum amigo, de algum familiar, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa live, a esse vídeo. Já aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa aí seu like, deixa aí o seu joinha, é importante que você curta o vídeo para que a plataforma entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e assim eles possam recomendar para que mais pessoas assistam o vídeo. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu joinha, tá bom? Você que está pelo Facebook também, pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreva não, mas ative o sininho, Você que está pelo Facebook, ative o sininho para receber notificações, para que você seja avisado de quando eu entrar ao vivo, tá bom? Me segue, tá bom? Me segue e ative aí o sininho para você ser avisado de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook Denison Souza, tá bom? Quero pedir a você que está pelo YouTube ou pelo Facebook que você faça o seguinte, que você compartilhe esse vídeo com no mínimo 12 pessoas, tá bom? Você pode fazer isso? Compartilhar com 12 pessoas? Então faz isso, compartilha aí com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Vamos abençoar vidas, tá bom? Abençoar vidas. Vamos alcançar aqueles que estão distante da presença do Senhor, os que estão fracos na fé, e alcançar aqueles, que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo, que ainda não se renderam a Cristo. Então faz isso, faz essa gentileza, compartilhe pelo menos com 12 pessoas, abençoe vidas, porque o Senhor, Ele te chamou para abençoar vidas. Você que já é cristão, você que já é da fé, você que já é um cristão declarado, já é uma pessoa de Deus, de Cristo, faz essa gentileza, compartilha esse vídeo, porque quem é salvo quer salvar. Glória a Deus. Eu quero nesse momento colocar aqui uma canção, e depois da canção nós estaremos orando pela vida espiritual de todos e no finalzinho estaremos trazendo a poderosa e eficaz e viva palavra de Deus aos corações. Glória a Deus. Então vamos de canção, vamos de louvor nesse momento. Quarta-feira da busca do Espírito Santo do Deus vivo. Vamos de canção. Vamos entrar na presença de Deus com ação de graças. Vamos glorificar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, iniquidades, transgressões, culpas. Que o Senhor venha nos lavar com o sangue puro e carmesim. E
teu Filho Jesus Cristo, que o sangue de Cristo, que remove o pecado do mundo, seja sobre nós. Mais de ti, de ti, declare mais de ti, mais de ti, Senhor, mais de ti e menos. Eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Permaneça no vídeo, permaneça na live. E ele cresça. Eu diminua, eu apareça e me constranja por sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Adore ao Senhor. Feche seus olhos. Essa canção é a canção Feche que dá seus nome ao olhos. nosso CD, o nosso... E adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Quando nós ouvimos essa canção, no meu coração eu senti o desejo de gravá-la, porque eu sinto no meu coração que nós, o Brasil, precisamos cantar essa canção. Eu sinto que nós, como igreja, precisamos voltar a Jesus, trazer Jesus de volta para o centro da nossa vida. Eu sinto que nós temos tirado Jesus do centro do Evangelho, temos colocado milagres e sonhos no centro do Evangelho. Deus tem milagre para a sua vida, sim ou não? Deus tem cura para você, sim ou não? Deus tem prosperidade para a tua vida, sim ou não? Sim, tudo isso foi comprado na cruz, mas Jesus é o centro do Evangelho. Nós temos que deixar de ser uma igreja que tem buscado o Senhor por aquilo que Ele pode dar, uma igreja que tem se envolvido com Deus, uma igreja que tem buscado a presença do Senhor simplesmente porque Ele vai mudar a minha vida, porque Ele vai me prosperar, porque Ele vai mudar meu casamento, porque Ele vai me curar. Tudo isso é um presente de Deus para a tua vida.
de você e eu nos relacionarmos com Deus é porque nós o amamos e nós o queremos. Mesmo sem casa, mesmo sem carro, mesmo sem um casamento feliz, mesmo sem dinheiro no banco, mesmo com a despensa vazia, Ele é o centro do Evangelho. É Ele que nós buscamos, é Ele que nós adoramos, porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo que foi feito estava dentro dele. A minha vida, a sua casa, tudo que você tem é dele, tudo pertence a Ele. Então levante as suas mãos e comece a dizer: Jesus, cresça na minha vida. Comece a fazer uma oração agora como igreja. Queridos, aonde CD rodar no Brasil, essa ministração estará sendo rodada. Por onde rodar esse CD no Brasil, as pessoas ouvirão a sua oração agora. Comece a orar pela igreja brasileira, comece a orar por você, comece a orar por mim, porque Jesus tem que ser o centro do Evangelho. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Pega a sua voz agora em intercessão, interceda, ore pela igreja agora, ore pela igreja. Tu és o centro, tu és o centro, tu és o centro do Evangelho, és o centro do Evangelho. Que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça, cresça, cresça. Sim, Deus, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça. Oh, servo de todos os irmãos, infinita humildade. Que o Senhor cresça, xarabá, chorerê, canta labá, xiri, canta labá. Oh, glória! Glória ao teu nome, Senhor! Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. E lamá, xarabá, chorerê, canta labá, xiri, canta labá. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, não a mim, Senhor, não a Denison Souza, não a nós, Senhor, mas ao teu nome daremos glória. Com a tua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo. Vamos nesse momento buscar o Espírito Santo de Deus. Permaneça no vídeo, permaneça na live. Vamos buscar o Espírito Santo nessa hora. Vou
permanecer um pouco com os olhos abertos porque estou num local público, né? Seja simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. Vamos buscar a face do Senhor nesse instante. Você que pode, feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Não peça nada além do Espírito Santo. Entenda isso. Se você não tiver o Espírito Santo, ou se você já tem, e não pedir revestimento de poder, e a palavra revestimento quer dizer se vestir de novo. Se você não tiver revestimento, você vai fracassar, você vai naufragar na fé, você vai apostatar da fé, você vai se desviar, você vai tropeçar, não vai ter, sabe, ânimo, força para prosseguir, para ir adiante, para perseverar. Sem o Espírito de Deus nós não somos nada. É o Espírito de Deus que nos ajuda a andar nos passos de Jesus. É o Espírito de Deus que nos ajuda a sermos amorosos, misericordiosos, nos ajuda a ser pessoas, sabe, do bem, pessoas pacificadoras, da paz. O ser humano por si só, ele é mau. Jesus Cristo, ele disse que nós somos maus. Jesus Cristo, ele disse que nós somos maus. Ele disse que nós somos maus. Jesus Cristo, ele disse: não sabeis vós que vocês são maus? Se vós que sois maus sabem dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo e tudo mais que a Ele lhe pedir. Nós somos maus por natureza. Não há nenhum bem em nós. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um trapo da imundície. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos por sermos bonzinhos. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo que foi realizado na cruz do Calvário. Se não fosse assim, se não fosse por Jesus Cristo, Ele não precisaria ter vindo. Se fosse pelas nossas obras, pelas nossas boas ações, por mérito próprio, Jesus Cristo não precisaria morrer no Calvário. Bastaria procurarmos sermos bonzinhos e aí seríamos salvos. Mas Jesus Cristo, Ele veio exatamente para nos salvar, porque nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Nós somos incompletos, somos imperfeitos. Aliás, nós somos impecáveis. Impecáveis é Jesus Cristo. Impecável é Jesus Cristo. Nós somos pecadores. Corrigindo o que eu falei ainda agora. Impecáveis não. Nós somos pecadores. Pecadores. E se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo, acabamos vivendo na prática do pecado, na glutonaria, na inveja, nas dissensões, nas bebedices, na prostituição. Passamos a ser homicidas, como diz lá em Gálatas 5, as obras da carne. Se nós não tivermos o Espírito Santo, não conseguiremos perseverar. Então, meu Deus, eu te peço nesse momento, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda esse teu filho, essa tua filha, que precisa de fortalecimento espiritual, meu Pai. Que essa pessoa venha a ser lavada pelo sangue puro e carmesim do teu Filho Jesus Cristo nessa hora. Lava essa pessoa, meu Pai, dos seus pecados. Purifica os lábios, as mãos, os pés, os olhos, os ouvidos, a consciência. Tua palavra diz: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai o vosso entendimento para que conheçais a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então ajuda essa pessoa a não se conformar com a visão, com a ótica desse mundo. A tua palavra diz: quem conheceu
a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ajuda essa pessoa a ter a mente de Jesus Cristo. Ajuda essa pessoa a ser uma cópia de Jesus Cristo. Ela, na força do seu braço, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir vencer a sua carne. Ela não vai conseguir vencer o mal. Não vai conseguir vencer as influências malignas. Ela só vai conseguir vencer se ela tiver dentro dela o teu Santo Espírito. Ela só vai conseguir vencer se ela tiver dentro dela o maior dos Espíritos, o Espírito do Pai das Luzes. Ela só vai conseguir vencer se ela tiver o Espírito Santo. Por isso, meu Pai, ajuda essa pessoa nesse momento a receber o Espírito do Senhor. Aquele que já é batizado nas águas, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, batiza agora com o Espírito Santo e com fogo. Essa pessoa que não entregou a vida a Cristo, mas que já ouviu inúmeras mensagens, ajuda ela, meu Pai, a tomar posse da salvação. Está escrito que o Espírito do Senhor, quando viesse, o Espírito Santo haveria de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ajuda essa pessoa a se converter a Cristo, a abandonar a tudo aquilo que não presta, a tudo aquilo que desagrada ao Senhor, a tudo aquilo que a Tua palavra condena. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos. O Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E é verdade, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos vencer as obras da carne pela força do nosso braço. Dependemos do Senhor, dependemos do Teu Espírito para nos conduzir, para nos guiar, para nos fazer vencedores, mais do que vencedores, contra a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Então ajuda essa pessoa, meu Pai, a ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Quem tem o Espírito de Cristo, este é dele, diz a palavra. Então ajuda essa pessoa a ter o Teu Espírito. Ajuda essa pessoa que já tem o Teu Espírito a não perder o Teu Espírito. Ajuda essa pessoa a permanecer na fé, a permanecer firme. Que ela venha estar sobre a rocha da salvação. Que ela venha estar, meu Pai, andando na Tua palavra. Que ela não venha ser apenas ouvinte, mas praticante. Então, meu Deus, eu oro pela vida espiritual dessa pessoa. Salva o que está perdido, ao que está desviado. Traz de volta para a Tua presença. Fortalece ao que está caído. Coloca de pé ao que está prostrado, caído. Fortalece ao que está fraco. E faz, meu Pai, do corpo desta pessoa o templo e a morada do Teu Santo Espírito. Eu oro pela vida espiritual dessa pessoa. Eu oro pela salvação dessa pessoa. A Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Está escrito: se com o coração creres que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e com os teus lábios confessares que Ele é teu Senhor, teu Salvador, serás salvo. Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que se envergonhar diante de mim, diante dos homens, se envergonhar das minhas palavras diante dos homens, eu me envergonharei deste diante do Pai. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor, ajuda essa pessoa que está tendo dificuldade para caminhar, essa pessoa que está tendo dificuldade para abandonar o pecado, para abandonar a prostituição, para abandonar a bebedice. Que o Espírito do Senhor, que é o maior do que o espírito do vício, que é maior do que o espírito da prostituição, prevaleça na vida desse homem, na vida dessa mulher. Que essa pessoa passe a dar o fruto do Espírito: amor, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, paz, fé. Que essa pessoa passe, meu Pai, a andar em novidade de vida, para que assim Teu nome venha a ser glorificado, para que assim Teu nome seja exaltado diante dos homens.
eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Peça a Deus para te encher. Fala com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala comigo e eu falo com Ele. Eu falo com Deus, falo com o Senhor Jesus, mas falo com o Espírito Santo, falo com o Pai, eu falo com o Filho, mas eu também falo com o Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, fala com Ele. Vem me encher, Espírito Santo, vem me encher. Xarabassorere, canta labassuri, canta lá mais. Seja renovado, seja renovada, seja cheio do Espírito Santo. Xarabassorere, canta labassuri, canta lá mais. Seja cheio do Espírito Santo do Deus vivo. Que o fogo do Espírito arda no seu peito, no seu coração. Se o fogo estava apagado, ele reacende. Se estava pequeno, ele faz com que se torne alto. Ele faz com que essa chama pequenininha cresça, 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 cresça. Xarabassorele, canta labassuri, canta lá, mas cresça. Que o fogo do Espírito Santo, do Deus vivo, cresça. Como está escrito lá em Levítico capítulo 6. E o sacerdote colocar lá, mais. Ô glória! E o sacerdote colocará lenha na fogueira. E o fogo estará aceso continuamente. Todos os dias precisamos colocar lenha na fogueira para manter o fogo aceso. Fogo que queima a maldição do pecado, que queima a maldição hereditária, que queima os espíritos que nos leva a praticar as obras da carne. Fogo que queima demônios. Oh, lamacharabassori, canta labassorere, canta lamais. Fogo de Deus, fogo de Deus. Salabassorere, canta lamais. Seja cheio do fogo de Deus. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheia. Seja possesso pelo Espírito Santo do Deus vivo. O Espírito de Deus, ele se apossa de você. Abra sua vida, abra o seu corpo para receber o Espírito Santo. Renuncia os espíritos, as entidades, e abra o teu corpo para receber somente o Espírito Santo do Deus vivo. Fala agora com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu abro o meu corpo para receber somente o teu Espírito. Eu só quero o teu Espírito. Somente o teu Espírito. Eu abro o meu corpo. O meu corpo pertence somente ao Espírito do Senhor. Fala assim com Ele. Fala assim com o Senhor. Fala com Ele. Senhor, eu só quero o teu Espírito. Só o Espírito do Senhor. Que não passes de mim o teu Espírito. Que não passes de mim a tua presença. Fale como Moisés. Moisés, ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, adiante, não me faça subir deste lugar. É o Senhor que nos faz seres humanos melhores, que nos faz ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um vizinho melhor. É o Espírito Santo que nos faz sermos cópias fiéis de Jesus Cristo aqui na terra.
Então seja cheio do Espírito Santo e faça de tudo para mantê-lo dentro de ti. A palavra diz que todo aquele que confessa Jesus Cristo, o confessa pelo Espírito Santo. Ninguém confessa Jesus a não ser pelo Espírito Santo. É pelo Espírito de Deus que nós confessamos a Jesus Cristo. Então, se você reconhece, se você confessa Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, a palavra diz que você é salvo. Com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Se creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e com os teus lábios confessares que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador, serás salvo. Palavras do apóstolo Paulo, está escrito lá em Romanos capítulo 10. Então, se você crê que Deus, o Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e você crê que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, né? Se você confessa com os teus lábios que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador, então você confessa pelo Espírito Santo. Isso significa que você tem sobre ti o Espírito Santo. Porque ninguém confessa que Jesus Cristo veio em carne e que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador se não for pelo Espírito Santo. Ainda que você ainda não fale línguas, ainda que você não tenha se batizado ainda nas águas, mas se você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, então você confessa pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre você. Mas você precisa, além de confessar Jesus Cristo publicamente, de que Ele é teu Senhor, de que Ele é teu Salvador, é necessário você se batizar nas águas. Jesus Cristo, Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então você já crê. Agora só falta você se batizar nas águas, confessar Jesus Cristo publicamente. Jesus Cristo, Ele disse, aquele que não se envergonhar das minhas palavras, não se envergonhar de mim publicamente, diante dos homens, eu irei, no caso, confessar essa pessoa diante do meu Pai. Mas aquele que se envergonhar das minhas palavras, se envergonhar de mim, aquele que não me confessar diante dos homens, eu não irei confessá-lo diante do meu Pai que está nos céus. Então você tem que fazer isso a partir de hoje. Assim como eu. Seja pela rede social, pelas lives, pelas postagens que eu faço, ou seja por onde eu for, aonde quer que eu vá, eu falo de Jesus Cristo. Aonde quer que eu vá, eu não me envergonho de confessar que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador, e eu não só apenas confesso que Ele é meu Senhor e meu Salvador, mas eu busco com palavras e atitudes, demonstrar que de fato eu pertenço ao Senhor. Então a partir de hoje, faz isso, tá bom? Você que não entregou a vida a Cristo, se entregue, se renda a Ele. É tempo de se render a Jesus Cristo. Você já ouviu por inúmeras vezes a palavra da salvação. Você sabe que não tem outro jeito, não tem outro caminho. Tem pessoas que falam assim, quando vê alguém, um amigo, um familiar, que se batizou nas águas, e aí a pessoa vai lá e posta na rede social. Aí a pessoa diz assim, poxa, que legal, escolheu o melhor caminho, sendo que ela mesma não escolhe o caminho. Se é um bom caminho, se é o melhor caminho, por que ainda não tomou a decisão também como o familiar, como o colega, como o amigo? Tem pessoas que falam isso. Parabéns, não tem melhor caminho. Ou seja, a pessoa ela reconhece que não tem melhor caminho, mas ela mesma não está no caminho. Não está no caminho. Então você que estava protelando, adiando, por favor, se renda. Vamos lá, por amor à tua alma. Por amor à tua alma. Jesus Cristo, Ele disse que Ele veio salvar. Ele não veio destruir. Hoje, nesse exato momento, Jesus Cristo, Ele está como advogado. Ele está em nossa defesa. Mas quando Ele vier, Ele vai vir como o grande juiz de toda a terra. Então você que não entregou a vida a Cristo, ainda está em tempo de se entregar, de se render. E você que estava afastado, longe dos caminhos do Senhor, é tempo de você se reconciliar com o seu papai. Abba Pai.
Tá bom? Se reconcilie com seu pai. E você que estava fraco, espero que você tenha aí se fortalecido, né? No momento agora da busca ao Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero ler aqui a palavra aqui, meu celular está quase descarregando. Como você pode ver, eu estou aqui na praia, estou com 5% de bateria. Mas vamos lá, vamos rapidamente aqui para a palavra. Eu preciso compartilhar aqui com você o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Vamos lá? Eu quero ler aqui para você algumas passagens. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo de número 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por enquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, ou seja, não é sujeita à palavra de Deus. Ou seja, a nossa natureza ela não é sujeita à palavra de Deus. Por enquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, à palavra de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, há uma inclinação, né? A inclinação da nossa carne é para a morte. Ou seja, a nossa natureza, a natureza humana, ela é inclinada para a morte. O ser humano ele é autodestrutivo por causa da sua natureza pecaminosa. A palavra fala que o nosso espírito contende com a carne e a carne com o espírito. Eu até quero ler aqui para você, ó. Deixa eu dar continuidade aqui na leitura, né? Estou em Romanos capítulo 8, versículo 8 agora. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, os que seguem a vontade da sua natureza carnal, a pessoa que segue a natureza humana, da natureza humana, a pessoa que se deixa levar pela sua natureza humana, pela natureza carnal, tal pessoa não pode o quê? Não pode agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Lembrando que Paulo aqui está falando aos romanos, está falando à igreja, né, de Roma, a igreja que ele ajudou a fundar. Aí diz aqui o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então ele ainda faz essa indagação, né? É uma interrogação, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, eu quero fazer uma breve oração aqui. O celular está quase descarregando. Se possível, coloque a sua mão sobre o seu coração, segure o seu celular com a mão esquerda e com a mão no coração, com a sua mão direita sobre o seu coração, ore assim dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Repetiu essas palavras, crendo de que Deus irá falar ao teu coração por meio do mensageiro, por meio do porta-voz, por meio do seu anjo, do seu profeta. Deus vai usar os meus lábios para falar ao teu coração. Então fique em espírito de oração e deixe eu orar nesse momento, para que o Senhor venha me usar por misericórdia e graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra nesse momento será ministrada e todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz. Como está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por isso quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com a tua palavra que é poderosa, que é viva e eficaz e produza em nós
o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós avivamento, trazendo sobre nós revestimento de poder, trazendo sobre nós unção, trazendo sobre nós graça, trazendo sobre nós salvação. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo, o autor e consumador da nossa fé. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Livro de Romanos, carta aos Romanos. Paulo está falando aqui aos romanos, falando aos cristãos lá de Roma, falando à igreja da qual ele ajudou a fundar. E Paulo está falando sobre a carne, está falando sobre o espírito. E aí o versículo de onde eu parei, que é o versículo 9, diz aqui, né? Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Paulo ele fala que quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito de Cristo, então este não é dele. Há muitas pessoas que falam, eu sou filho de Deus, eu creio em Deus, não, eu creio em Jesus Cristo. Porém, Paulo ele diz aqui aos romanos que quem não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Por isso, a importância de você buscar o Espírito Santo continuamente, você que já tem, você que tem essa convicção, porque a palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Mas você que diz assim, pastor, eu confesso que eu não tenho o Espírito Santo, eu confesso que realmente eu estou em falta com Deus em relação a isso. Porque eu vivo fazendo coisas erradas, eu vivo fazendo coisas que desagradam a Deus, eu vivo fazendo coisas que eu sei que não é do agrado do Senhor, que é a palavra pela qual condena. Bem, a palavra diz que o nosso espírito deseja as coisas de Deus, mas a nossa carne, ela não deseja as coisas de Deus. O versículo 10, por exemplo, diz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Ou seja, o nosso corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive, ou seja, o nosso Espírito. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito, e Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito de Deus, e se o Espírito daquele que dentre vós, dentre os mortos, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quem foi aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Foi Deus, Deus o Pai. E Paulo está dizendo, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, ou seja, as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então quem não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 12. E todos quanto o receberam, ou seja, que receberam a Jesus, e todos quantos receberam a Jesus, deram-lhes ou deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, ou seja, os que creem no nome de Jesus.
A pessoa que crê no nome de Jesus, a pessoa que recebe Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, ela recebe o poder de se tornar filho de Deus, filho e filha de Deus. Paulo ele fala que aquele que não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Não é dele. E aí eu quero ler aqui para você Romanos capítulo 7, versículo de número 15. Está escrito aqui, ó. Porque o que faço não aprovo, pois que quero, isso não faço. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, ou seja, com a palavra. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, ou seja, a natureza pecaminosa que habita em mim. A gente não quer cometer pecados, a gente não quer fazer coisas que desagradam a Deus, mas quando a gente faz, não é necessariamente nós que fazemos, mas a natureza que reside em nós, a natureza pecaminosa. Paulo ele fala aqui no versículo 18. Estou em Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então Paulo ele diz, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo realizar. Eu não consigo fazer o bem. Versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, ou seja, o homem espiritual, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, tenho prazer na palavra de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, nos olhos, nos lábios, nas mãos, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Ou seja, com entendimento eu sirvo a palavra de Deus, mas com a carne, ou seja, com a natureza pecaminosa, a lei do pecado. Então a palavra diz que o nosso espírito contende com a nossa carne e a nossa carne com o nosso espírito. É uma luta constante. Espírito contra a carne, carne contra o espírito. E aí eu quero ler aqui para você Gálatas. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Então, a carne não quer que você faça a vontade de Deus. E o teu espírito não quer que você faça a vontade da carne. Então, é uma luta constante. Continuando aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o reino de Deus é o próprio Espírito Santo dentro do homem. Eu já expliquei isso várias vezes. O reino de Deus é o que Paulo fala. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é alegria e justiça no Espírito Santo. Então a pessoa ela não tem como herdar o reino de Deus vivendo nas obras da carne. Não tem como a pessoa
ser salva ou se manter salva se ela anda nas obras da carne. Aí diz o versículo 22, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que são concupiscências? É o desejo desenfreado da nossa carne. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Então, o Senhor ele quer que nós andemos em espírito. O Senhor ele não quer que nós venhamos andar na carne. E aí eu quero ler aqui para você, para terminar, Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, está escrito assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E eu fecho aqui a palavra, que o celular está quase descarregando. O Senhor, ele quer terminar a obra que ele começou nas nossas vidas. Ele quer concluir aquilo que ele começou em nós. Mas qual é a condicional para que o Senhor ele termine a boa obra que ele terminou nas nossas vidas? Até o dia de Jesus Cristo. Qual é a condicional? A condicional é que nós viemos perseverar em andar em espírito. Jesus Cristo ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você precisa perseverar em buscar o Espírito Santo. E não é só as quartas-feiras não. A maioria das igrejas, ministérios, tem a quarta-feira como um dia especial para se buscar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo você tem que buscar ele todos os dias. Você tem que passar a ter, sabe, uma vida de intimidade. Você tem que ter, sabe, uma vida de busca constante em relação ao Espírito Santo. Então essa é a palavra. Essa é a palavra para o meu e para o teu coração hoje. Não andeis segundo a concupiscência dos olhos, da carne, segundo a concupiscência, né, da carne, dos olhos, segundo a soberba da vida. Mas andemos o quê? Andemos no Espírito. E para terminar, e fique como reflexão, Paulo ele disse que aquele que não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Por isso você precisa do Espírito Santo. Por isso eu preciso do Espírito Santo. Por isso nós precisamos constantemente do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo a gente passa a dar o fruto. Amor, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, bondade, fé, domínio próprio. E como você consegue vencer a carne? Pelo jejum. E como você fortalece o seu espírito? Pela oração e pela palavra. Por isso que eu bato direto aqui, pelas lives, pelos vídeos, quando eu estou ministrando, eu falo direto sobre jejum. Não basta apenas oração, tem que ir para o jejum. Porque no jejum você vence o inimigo que é mais forte do que você. Quem é o inimigo que é mais forte que você? É o diabo? Não, é você mesmo. Quando você vai para o jejum, você consegue vencer o inimigo que é mais forte do que você, que é a sua natureza carnal. Se você vencer a você mesmo, você vence tudo. Você vence o diabo, vence os demônios, vence todo o inferno, vence aqueles que são usados pelo diabo para te afrontar, para te atacar, para te perseguir, enfim. Você vence tudo. Mas para você vencer tudo, você precisa vencer primeiramente você. Você precisa vencer primeiramente a si mesmo. A si mesmo. É por isso que Paulo, por exemplo, ele diz lá em Coríntios, quando ele vai ministrar a ceia, Paulo ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então você precisa se autoexaminar todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos autoexaminar. E falar com Deus: meu Deus, mostra para mim aonde eu tenho errado, aonde eu tenho falhado, aonde eu tenho tropeçado. E não me deixa mais errar, não me deixa mais tropeçar. Então essa é a palavra, para o meu e para o teu coração, no dia de hoje. Que você receba essa palavra da parte da fiel testemunha que é Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando,
Mas quero fazer uma breve oração aqui pelos semeadores. Meu Deus, abençoe a todos os semeadores. Faz os teus filhos prósperos e bem-sucedidos, em nome de Jesus. Eu fiz essa breve oração porque o celular está descarregando, né? E eu vou terminar aqui agora, tá bom? E amanhã eu volto com a permissão do Senhor no horário de meio-dia, se Deus assim permitir. Lembrando que no horário de 18 horas estarei na escada de Jacó. Primeiro culto, 18 horas. Segundo culto, às 20 horas, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu